Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Amém. Quero nesse momento os saudar, cumprimentá-los com a gloriosa paz em Cristo Jesus, nessa noite de sexta-feira, noite essa que Deus preparou para falarmos do seu grande amor, do seu maior projeto, que é a salvação em Cristo Jesus. Salvação esta que muito em breve vai se consolidar na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que recebê-lo como único, suficiente e exclusivo Salvador. A palavra de Deus diz que não há outro Salvador além de Jesus. Amém? Somente Ele tem o poder, a autoridade, a graça eterna, a misericórdia, a compaixão, o maior amor que jamais o mundo viu, para conceder salvação a todo aquele que aceitar o sacrifício que um dia Ele veio realizar na terra. O sacrifício que um dia Ele, deixando o seu trono de glória ao lado do Pai, um trono onde Ele estava reinando em glória, para assumir a forma humana e vir a este mundo, dizer ao homem: o dia do Senhor se aproxima, se arrependam, mudem de vida, mudem de atitude, produzam frutos dignos de arrependimento, porque eis que o machado já está posto à raiz. João Batista anunciava no deserto isso, estava alertando as pessoas que iam para vê-lo: olha, está chegando a hora, o machado já está posto à raiz, Jesus está vindo buscar um povo que verdadeiramente o aceitou. Mas, pastor, o que devo eu fazer para estar ingresso nessa grande empreitada do reino de Deus que vai acontecer a qualquer momento? O que preciso fazer? O que preciso decidir? Como devo me comportar? Pois eu não quero ficar de fora, eu preciso de Jesus, eu desejo estar com o Pai para todo sempre, a passos, há decisões, há situações que você precisa resolver. Nós vamos nesta noite começar lá em João capítulo 3, e lá no versículo de número 3, vamos falar aqui inicialmente sobre este versículo, e quero dizer a você que se esta palavra tocar profundamente o teu coração, se esta palavra vir com profundidade à tua mente, à tua alma, ao teu entendimento, se você permitir o Espírito Santo de Deus operar em tua vida através desta mensagem, receba essa palavra, aceite ela dentro de você, converta-se ao Senhor, entregue-se a Ele, corpo, alma e espírito, porque a palavra de Deus vai dizer que como a Trindade, o reino de Deus, ela é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Também, meus irmãos, a Trindade humana é composta por corpo, alma e espírito. São unidas, não podem jamais ficar separadas para sempre. Mas como assim, pastor? Não significa que se você morrer, o seu corpo será destruído eternamente e só vai permanecer tua alma e teu espírito. Não. Teu corpo, ele voltará e será transformado num corpo glorificado, para unir-se a tua alma, ao teu espírito, para todo sempre estar com o Pai. Mas e se for sem Jesus, e se eu repudiar Jesus, se eu recusar Jesus, não abraçar a fé nele, a palavra de Deus diz também que serão unidos numa trindade, corpo, alma e espírito, mas para viver no tormento eterno. Deus não deseja que ninguém seja atormentado eternamente, que ninguém viva eternamente atormentado. Olha o que vai dizer a palavra de Deus
lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e o versículo de número 3. Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo de número 3 também. Vai prestando atenção nesta palavra. Jesus responde e lhe diz: na verdade, eu digo a você, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Essa mensagem, meus queridos, já foi pregada aqui outras vezes. Amém? Se você analisar em todo o conteúdo da nossa rede social, você vai encontrar eu pregando sobre ela. Mas essa mensagem jamais ela pode ficar de fora quando se fala de salvação, porque ela adverte ao homem, ela adverte à mulher, ela adverte ao ser humano que Jesus está às portas e que em breve ele vem. Em breve ele vem buscar um povo que seja lavado, remido, purificado, transformado no seu precioso sangue. Amém? Como diz esta palavra, havia um tempo em que um certo homem religioso, por nome de Nicodemos, este homem, apesar de toda a sua religiosidade, apesar de todo o seu conhecimento literário das Escrituras, conhecedor da letra, esse homem tinha dúvidas se verdadeiramente ele estava inserido no reino de Deus. Talvez hoje você pratique uma religião, talvez hoje você tenha algumas atitudes religiosas, mas a palavra de Deus diz que somente praticar uma religião ou ter algumas atitudes religiosas não é o suficiente para herdar o reino de Deus. Esse homem tinha dúvidas, e ele vai procurar Jesus em secreto. Ele diz: Senhor, eu reconheço que tu és homem vindo da parte de Deus, que tu és o Messias que nós aguardávamos, que tu és aquele que deveria vir ao mundo para consumar tão grande salvação. Ele começa a se lembrar dos dias da sua juventude, quando ele estava presente lá no templo, e ele via ali um casal, Simeão e Ana, ali no templo servindo a Deus, um homem e uma mulher. Estou dizendo casal não porque eles fossem marido e mulher, porque Ana era viúva. Simeão, a Bíblia não diz qual era o estado de Simeão, mas a palavra de Deus diz que ambos estavam servindo a Deus no templo. E a palavra diz que Deus havia feito uma promessa a Simeão e também a Ana, de que eles não morreriam enquanto os olhos deles não contemplassem a grande salvação, a promessa do Messias que viria sobre Israel. Aleluia. Ou seja, eles não morreriam sem ver Jesus, sem conhecer Jesus. E quando Simeão contempla Jesus, Maria e José indo ao templo para apresentá-lo após 8 dias de nascido, a palavra de Deus vai dizer que Simeão olha para o pai, toma o menino nos braços e faz uma oração de gratidão a Deus e diz: agora, Pai, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua grande salvação. Ana também se regozija, se alegra em poder ter esse privilégio de contemplar ali o Filho de Deus. E diz a palavra de Deus que inicia-se a trajetória gloriosa da preparação da fase infanto-juvenil de Jesus até a sua mocidade, para que ele viesse a ministrar a palavra de Deus, para que ele viesse a executar o ministério para o qual ele foi enviado. Então, este mesmo homem, por nome de Nicodemos,
ele sente ainda muitas dúvidas dentro de si. Ele tem muitas dúvidas dentro da sua mente, dentro do seu coração. Ele sente que lhe falta algo a mais. Ele sente que é muito mais amplo, além de somente conhecer a letra das Escrituras, os mandamentos que Deus havia deixado através de Moisés. E ele pergunta para Jesus: mestre, o que me falta? E Jesus já dá uma resposta direta. Te falta, Nicodemos, nascer de novo. Te falta, Nicodemos, ser um homem renovado, transformado, restaurado, vivificado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. Olha o que diz aqui: para ser salvo, em primeiro lugar, como nós havíamos dito no início, são passos. Você deve arrepender-se dos seus pecados. Mas pastor, eu não tenho pecados, eu sou tão bom, eu faço bem às pessoas, eu dou esmola aos pobres, eu ajudo as pessoas, eu não falo mal de ninguém, eu não brigo com ninguém, eu não discuto com ninguém, eu não prejudico ninguém, eu não sou agressivo, eu não tomo nada de ninguém, eu não tenho pecados. Já pegou? Só de pensar desta maneira. Mas por que, pastor? Não é bom ter essas qualidades? É excelente. Mas todo aquele que diz que não tem pecados, então ele se considera uma pessoa perfeita. E a Bíblia diz que perfeito só foi Jesus. Amém? Só Jesus foi perfeito. Só Jesus veio em pureza, sem culpa, sem pecado, sem mancha. A palavra de Deus diz que ele cumpriu na integridade a lei, por não ter pecados, a tal ponto que a sua concepção, a concepção de sua mãe, foi por obra do Espírito Santo. A concepção de Jesus virginal não foi pelo relacionamento de um homem terreno com uma mulher, não, foi por obra do Espírito Santo. Por isso que as Escrituras o chamam Filho de Deus. Amém? Ele veio sem culpa alguma, sem o pecado do ato sexual. Mas pastor, o ato sexual é pecado? A Bíblia vai dizer que tudo que é feito na carne faz o quê? Produz pecado. Amém? O homem nasceu em pecado. Desde o primeiro homem, Adão, até o último homem, né? A palavra de Deus vai dizer que o homem veio em pecado. Amém, meus queridos? Então, todos estão debaixo do juízo de Deus. E todo ser humano está fadado um dia a sucumbir essa carne através do processo da morte. Então o homem precisa reconhecer que ele tem pecados. Você jamais poderá dizer que seus pensamentos são totalmente puros. Não, meus pensamentos são, excepcionais, totalmente puros, livres de pensamentos ruins, sentimentos ruins, de maldade, de perversidade. Não. Todo ser humano, muitas das vezes, ele é bombardeado, ele é agredido pelas hostes infernais espirituais da malignidade. Para quê? Para pensamentos e sentimentos ruins. Os olhos dos homens também não são puros, também são contaminados e pecaminosos. Em alguma vez, em algum momento da sua vida, você desejou o que era dos outros, você cobiçou o que era dos outros, você usou de falsidade, de perversidade para tomar o que era dos outros ou não? Você mentiu. Então a palavra de Deus é clara. Se não pecamos por palavras, pecamos pelo quê? Por sentimentos. Se não pecamos por sentimentos, pecamos pelo quê? Pecamos por vontades, ou por olhares, ou por atitudes, ou às vezes até de maneira inconsciente. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, nas cartas paulinas,
quem me livrará desse corpo da morte, desse corpo mortal? Porque as coisas que eu não quero fazer são as que faço, são as que pratico. Mas as coisas boas e santas que deveria fazer, muitas das vezes eu não faço, eu negligencio, eu deixo de fazer. E só quem pode nos livrar desse corpo da morte é o Filho de Deus, é Jesus. Através do quê? Através de entregar as nossas vidas a Ele, através de nós depositarmos em suas mãos toda a trajetória da nossa eternidade, todo o domínio do nosso corpo, todo o domínio da nossa vontade, do nosso querer, ainda que muitas das vezes seja difícil para nós, mas tem que estar debaixo do controle do Espírito Santo de Deus, debaixo do controle de Jesus. Então o primeiro processo qual é? Arrepender-se do pecado. Depois, crer na morte e na ressurreição de Jesus. Pasme você, mas tem muitas pessoas que não creem na ressurreição de Jesus. Tem muitas pessoas que não creem que Jesus passou pelo processo da morte e após o processo da morte Ele ressuscitou. E por que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Para executar o que? A grande salvação. A grande salvação que foi prometida por Deus aos homens. Amém? E para mostrar ao homem que todo aquele que crer nele, todo aquele que entregar a sua vida a Ele, todo aquele que confessar a Ele como Jesus, como Senhor e Salvador, também vai ressuscitar um dia. Amém, meus queridos? Então você precisa crer que Jesus veio a esse mundo, passou pelo grande sofrimento, pela grande dor da cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Esse é o segundo passo. E recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Você já o fez? Você já recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Não, pastor, eu ainda não me decidi. Eu ainda estou pensando. Eu ainda vou resolver. Talvez. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje mesmo, dia 14 de agosto, 14/8 de 2026, dá uma passadinha na tua rede social, né? Dá uma olhadinha lá, por exemplo, na plataforma, né, do Facebook. Você vai ver muitas notas de pesares. Muitas pessoas que hoje deixaram esse mundo, foram embora, selaram a sua eternidade. Né? E infelizmente, meus irmãos, vai haver algumas, né, muitas, que não tomaram decisão com Jesus, que não reconheceram o seu sacrifício de cruz, que não entregaram suas vidas em suas mãos, a direção do seu corpo, da sua alma, do seu espírito em suas mãos, muitas delas, meus queridos. Então que nessa noite você venha dar esses passos para Jesus. Você venha realmente reconhecer que não há outro Salvador fora de Jesus. Amém? Somente Jesus pode salvar. Somente Jesus pode transformar, pode libertar, pode livrar o homem da morte eterna. Amém? Então até aqui está o processo passo a passo. Primeiro, você deve ponderar sua vida. O que é ponderar a sua vida? Analisar como você tem se conduzido diante de Deus e diante dos homens. Como você tem caminhado na presença de Deus. Como você tem andado na presença de Deus. Há coisas que você vem praticando que te colocam cada vez mais distante de Deus, que te dão cada vez mais insegurança da certeza da vida eterna, de um dia quando esse corpo mortal sucumbir, estar de fato com Deus. Então você precisa ponderar
e começar a melhorar os seus caminhos, e começar a se converter nos seus novos caminhos, entregar a sua vida a Ele. Amém? Outra coisa, e então voltar-se de tudo que há nela que seja contrário ao que Deus almeja a você. Então você deve o quê? Se arrepender e mudar suas atitudes, mudar os seus costumes em relação a tudo aquilo que você pratica, que você faz. Se você mente, se você se corrompe, se você se entrega às imoralidades sexuais, se você se entrega às idolatrias infames, se você se entrega à ganância, ao roubo, à violência, à brutalidade, à mentira desordenada, aos vícios, muda tudo isso, começa a mudar essas coisas. Mas pastor, é difícil mudar de uma única vez, mas passo a passo vai se desvencilhando delas. Jesus ele pode te libertar disso tudo de uma única vez, mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Primeiro, se arrepender verdadeiramente dos seus caminhos. Outra coisa, esse ato de voltar-se do seu egoísmo e ir em direção a Deus é chamado do quê? De arrependimento. Quando você toma a atitude de se arrepender, de sair desses caminhos que não agradam a Deus, isso significa o quê? Arrependimento. Como eu dizia, muitas, milhares de pessoas pelo mundo afora, hoje já deixaram essa terra, hoje já deixaram esse mundo. De que maneira? De que forma? Muitos, eu creio, reconheceram Jesus, se arrependeram, voltaram-se para Ele, se encaixaram nesse passo a passo aqui e foram em paz, estão com Cristo. Amém? Estão reservadas para o dia do Senhor, mas muitas outras rejeitaram Jesus, desprezaram tão grande salvação. Isso é terrível. Amém? Que mais? Segundo, você deve reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Por que Jesus morreu na cruz? Apenas para ser visto como coitadinho? Como mártir? Um pobre homem que sofreu tanto, coitadinho, para que o mundo inteiro tenha pena, compaixão dele? Não. Ele morreu na cruz para cumprir o processo, o propósito da salvação. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E Deus só aceitaria um sangue puro, inocente, não mais sangue de animais, mas o sangue de um homem puro, santo, irrepreensível, sem culpa, sem mancha. E este homem foi Jesus. Amém? E Jesus, ele cumpre isso, e Deus aceita o sacrifício de Jesus, e por isso a longanimidade, a paciência de Jesus está até os dias de hoje com o ser humano. Amém? Isto tudo para quê? Para perdoar os teus e os meus pecados. Você crê nisso? Então o que você deve fazer? Você o aceita, deve o aceitar como seu Salvador, para que Ele limpe você de todos os pecados praticados até agora, até esse momento. Mas pastor, meus pecados são muitos, são terríveis, eu fiz muita coisa ruim. Mas Ele pode apagar no exato momento em que você declarar Ele como teu Senhor e como teu Salvador, e você recebê-lo. Mas e depois disso, pastor? Se esforce. Se esforce para andar com Jesus, para conhecer Jesus, para aprender dele. Se esforce para não errar, para não falhar. Mas e se acontecer de eu falhar de novo? Ele é poderoso para te perdoar. Mas você não deve insistir no erro. Você deve se esforçar para cada vez mais melhorar os seus caminhos. Amém? Então o que vai dizer aqui? Como substituto que pagou o preço do seu pecado. Jesus foi o substituto. Onde está isso? Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10 e Tito 2 e 14. Terceiro, você deve pedir a Ele para ser o Senhor da sua vida e reconhecer
com voz audível, aberta, verbalmente, que Jesus não é somente o seu Salvador, mas sim também o seu Senhor. Você quer fazer isso nessa noite? Jesus está aqui. Amém? Você deve recebê-lo nessa noite. Você deve dar a oportunidade para Ele fazer essa grande mudança na tua vida. Mas para que essa mudança aconteça, você não deve fazê-lo apenas para agradar a alguém, ou a um pastor, a um obreiro, a uma pessoa da sua família. Não. Você deve fazer por reconhecimento e gratidão a Deus por enviar seu único filho para morrer pelos teus pecados. Pastor, eu quero fazer isso nessa noite. Eu reconheço que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que não há outro caminho além dele. É o seu momento, é agora. Quero orar por você. Amém? Faça de coração aberto. Nesse momento nós vamos orar contigo. E se você está fazendo isso agora de sinceridade, com verdade, sabendo que não há outro caminho além de Jesus, sabendo que você precisa ter essa decisão enquanto em vida aqui nessa terra, então eu quero que você repita comigo essas palavras e diga: Senhor Jesus. Você vai dizer o teu nome. Nesse momento eu ouvi a tua palavra, baseada no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3. Assim como aquele homem Nicodemos que ainda tinha dúvidas em relação à sua salvação, Senhor, eu também tenho dúvidas. Mas eu quero, Senhor, nesse momento, nascer de novo da água e do Espírito, recebendo a Ti como meu Senhor e como meu Salvador, e pedindo a Ti, Senhor, perdoa todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades e transgressões. Apaga, Senhor, as minhas culpas. Limpa-me, Senhor, de todo erro, de tudo aquilo que me afasta de Ti. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida para o grande dia que está chegando, Pai. Ajuda-me, Senhor, me concedendo o Teu Espírito Santo, para que eu possa, Senhor, me afastar do mal e cada vez mais melhorar os meus caminhos. Assim, Senhor, eu Te recebo e confesso que Tu és o meu único e suficiente e exclusivo Salvador. Tomo posse, Senhor, aleluia, desta bênção e vou, Senhor, me esforçar na Tua presença. Assim eu Te peço, Jesus, e Te agradeço em Teu nome. E você que desanimou na caminhada, ouviu essa palavra, entende que você não pode continuar dessa maneira, você precisa voltar para Jesus, eu quero orar por você. Diga comigo: Senhor Jesus, diga o Teu nome. Nesse momento, eu reconheço que não há Salvador fora de Ti. Não há, Senhor, outro caminho que não seja o Senhor. Perdoa, Senhor, o meu fracasso, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Aceita-me outra vez, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria do Teu Espírito Santo mais uma vez. Que eu possa, Senhor, aleluia, ter o meu nome outra vez escrito no livro da vida e regressar para Ti e ficar firme contigo, Senhor, até a Sua volta, Pai. Assim eu Te peço, ó Deus, e Te agradeço em nome de Jesus. O que você deverá fazer agora? Buscar uma igreja que prega a verdade, que prega a palavra de Deus como ela é, a igreja que prega que Jesus veio em carne e sangue, mas também veio como Deus, que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao Pai e está sentado à direita dele e virá outra vez. A igreja que prega que o Espírito Santo da verdade foi enviado como consolador, foi enviado para ajudar a nossa fé, nos ajudar na caminhada. Esta é a igreja verdadeira, que prega os dons do Espírito Santo, que anuncia que Jesus é o único e suficiente Salvador, o único caminho, a verdade e a vida. Esta é a igreja verdadeira. E tudo que você ouvir, sempre procure olhar nas Escrituras, confirmar nas Escrituras. Se não for segundo essa palavra, rejeite. Pastor, eu não tenho uma igreja perto de mim. Estamos aqui na rua Bem-TV 593, Jardim Airosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Te espero, quero ajudar você na caminhada, na fé. Eu, com os meus irmãos que estamos aqui, queremos aqui estar do teu lado, abraçando a sua vida, com muito amor, com muito carinho. Amém? Aonde fica a rua Bem-TV 593? No Jardim Airosa, Marieta, Osasco, São Paulo.
próximo aqui à Avenida dos Remédios, muito conhecido, próximo ao Village, né? Materiais de construção, Supermercado Castanha, Campo Espada de Ouro, Conjunto Habitacional Terra Esperança, tem muitos pontos de referência aqui. Estamos aqui às quartas e sextas, das 19h30 às 20h30. Venha estar conosco, será um prazer te receber. Aos domingos, das 19 às 21 horas. Amém? Temos aqui um trabalho especial para o próximo dia 29 de agosto, a partir das 19 horas, aonde nós vamos aqui ouvir a palavra de Deus e vamos ser alcançados pela provisão, pelo milagre de Deus em nossas vidas. Você é nosso convidado, vem estar conosco, será no sábado, amém? Conto com a tua presença. Nos demais nós vamos dando os avisos. Domingo agora temos aqui também culto de Santa Ceia, amém? Estaremos aqui realizando a 8ª Santa Ceia do ano, 8º mês, amém? A Bíblia diz: aquele que não come da carne, não bebe do sangue de Jesus, não é digno dele, amém? Vem estar conosco, você que está em plena comunhão com Cristo, amém? Que Deus te abençoe. Passa lá nas nossas redes sociais, logo mais, ajuda lá curtindo a mensagem, canal Norberto Teodoro, Discipulados em Cristo, amém? Ouça ali a live, temos ali também os shorts fracionados, se você não puder ouvir toda a mensagem de uma única vez, passa lá ouvindo fracionado, mensagens de 3 minutos, nos ajude curtindo lá as mensagens, se inscrevendo no canal, amém? E compartilhando com os seus contatos. Vamos fazer a obra de Deus juntos, vamos levar almas para o reino de Cristo. Que Deus te abençoe, estenda a tua mão, eu quero impetrar as bênçãos sacerdotais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um. E todo aquele que assim crê, diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe, vá em paz. Sexta-feira estamos, aliás, domingo, estamos aqui de volta. Conto com você. Amém? Deus te abençoe.